Então, boa noite todo mundo. Muito feliz de ter vocês aqui comigo. Eu tive a ideia de fazer essa palestra mais ou menos um mês e meio atrás, e eu curti muito preparando, fazendo. Dei até para um grupinho de algumas pessoas que estão aqui, a Fabiana, a Cacá, a Regina, e e eu fiquei muito animada e quis então abrir para mais pessoas poderem participar, tá bom? Então eu vou começar a gravar, desculpa, vou começar uma apresentação, mas se vocês quiserem perguntar enquanto eu estou falando qualquer coisa, qualquer dúvida, ou se quiserem contribuir com alguma coisa, estou super aberta aqui com todo mundo, tá ok? Então, o tema da palestra é a visão de mundo e percepção da realidade, né? O principal que eu quis colocar aqui seria como nós nos relacionamos com o mundo exterior, né? É, e, na verdade, o entendimento mais importante vai ser da gente perceber que a gente se relaciona com o mundo exterior exatamente da mesma forma que a gente se relaciona com o nosso mundo interno, né? Então, vamos lá. Todo o universo, tudo que existe no universo é energia. E a maneira como nós nos conectamos com a energia molda a nossa vida, né? Então, como que a gente vai usar essa energia a nosso favor? Então, a física quântica fala, inclusive tem aqui uma citação do Albert Einstein, falando que tudo é energia e isso é tudo que existe. Sintonize-se com a frequência da realidade que você deseja e essa realidade vai se manifestar, né? Até não muito tempo atrás, eu sempre falava, nós precisamos co-criar a nossa realidade, né? Eu e o universo, né? Então a gente usa a energia para criar a nossa realidade. E hoje eu já entendo diferente. Tudo aquilo que eu consigo imaginar já existe. Se eu consigo imaginar, já existe nas infinitas possibilidades que o universo nos oferece. Deixa eu admitir mais pessoas aqui. Então, se o universo me oferece infinitas possibilidades, eu tenho a possibilidade de me conectar com essa infinita possibilidade, com todas elas. Como? De que forma? Me sintonizando com elas, entrando na mesma sintonia, na mesma frequência. Então, o que que pode facilitar que a gente comece a fazer isso, né? Ahn, Quando nós fazemos uma pergunta, vou começar ao contrário. Quando nós fazemos uma afirmação, então eu estou colocando, estou emanando uma intenção, uma energia. E essa energia vai se colocar diante do universo. E veja bem, o universo é totalmente neutro em relação àquilo, ele me apoia em absolutamente tudo. Com neutralidade, ou seja, ele não discute, ele não quer saber se aquilo que eu estou emanando de mim é bom ou não. Quem tem que saber isso sou eu. O universo simplesmente me apoia. Você quer A? Ok, eu vou te apoiar em você chegar nesse A. Mas você quer X? Ok, eu vou te apoiar a você chegar nesse X.
Então eu falo para o universo, nossa, universo, estou tão feliz, eu quero tanto fazer tanta coisa, olha, eu quero isso, eu quero me realizar profissionalmente, eu quero ter uma família legal, eu quero, e o universo, ok, te apoio em tudo isso. Agora, se eu chegar a falar, universo, nossa, sou tão, tá tão complicada a minha vida, eu acho que eu não tenho capacidade de muita coisa. O universo, da mesma forma, falou, ok. Você quer complicação? Vamos ter complicação. Você não tem capacidade? Vamos colocar situações para te provar que você não tem capacidade. Tudo está na nossa mão. O universo, Deus, seja quem for, está aqui e nos apoia porque nos vê como seres totalmente empoderados. Então, aquilo que eu coloco é lei, né? E agora, quando eu faço uma pergunta, é diferente o que eu recebo de volta. Porque quando eu faço uma pergunta, a pergunta abre uma porta, ela mobiliza, porque é uma curiosidade. Se eu estou fazendo uma pergunta, quer dizer que eu não tenho essa resposta pronta para mim. É só a pergunta. Então, a pergunta, ela mobiliza a energia no sentido de trazer mais consciência sobre aquilo que eu estou perguntando. Então, ao invés de eu falar universo, eu quero me realizar profissionalmente, e eu começar a fazer a pergunta, universo, como faço para me realizar, profissionalmente? Tá vendo a diferença? Quando você fala como faço para o universo, ele começa a abrir portas, ó, tem essa possibilidade, essa, aquela. Só que ele não vem falar comigo do jeito que eu estou falando com vocês. O universo me traz consciência. Às vezes, através de uma outra pessoa, vem algo que possa me realizar profissionalmente, entre em sintonia comigo. Às vezes eu vou numa livraria e cai um livro na minha cabeça, como se realizar profissionalmente, ou pode ter inúmeras possibilidades disso chegar para mim, ou eu tenho uma ideia, né? Mas quando eu faço perguntas, a energia abre e eu tenho mais consciência. Eu vou contar para vocês até quando eu aprendi isso e comecei a usar na minha vida, né? Eu estava no aeroporto com a minha filha. Ela foi a trabalho e ela não estava muito bem. Ela tinha há um pouco tempo saindo de uma situação difícil. Eu fui com ela viajar. E quando eu estava no aeroporto voltando, quando nós fomos separadas. Daí ela falou: Mãe, não compra a sua passagem com bagagem, porque a minha passagem dá direito a duas, três bagagens. Eu falei: ok. Então eu fui e na volta voltamos juntas. E daí eu despachei, ela despachou a bagagem dela. Não, foi ao contrário. Eu despachei a minha quando foi despachar sem bagagem, né? Quando foi despachar a dela, a volta dela era diferente. Ela só podia ter uma bagagem. Aí ia ter que pagar bagagem extra, toda aquela coisa. Não, tudo bem, vamos ver. Mas a gente conversando ali no aeroporto como poderia fazer, e a pessoa ali irredutível. Não, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Daí não dá para anular né, não dá para anular o check-in dela e fazer outro, tá? Não, não tem jeito. E depois de uns 5 minutos naquela coisa, eu comecei a fazer pergunta. Eu falei assim, uai, como que isso pode resolver? Dentro da minha cabeça, né? Como que, o universo, que situação aqui? Como que a gente resolve isso? De que forma isso pode melhorar? Aí, naquele minuto, passou um outro funcionário da companhia aérea, e daí a pessoa que estava falando com a gente fez uma pergunta para ele: Olha, aconteceu isso, mas não tem jeito, né? Ele fala: não tem jeito. Aí quando ele estava saindo, ele voltou: Não, mas peraí. E sei lá o que que eles fizeram. Ele falou assim: Não, não, tá bom. Só que vai sair a bagagem no nome da outra, de uma da outra, eu sei lá como é que era, mas deu certo. Mas foi impressionante. A hora que eu resolvi fazer uma pergunta, a coisa andou.
né? Apareceu essa pessoa, a outra perguntou e deu tudo certo, né? Então, a pergunta, ela abre portas, muda situações. A pergunta movimenta a energia na direção de trazer o resultado, mas não é para ser respondida pela nossa mente limitada, porque se fosse, já teria respondido, né? Não é para ser respondida pelos pensamentos e crenças. Então, na verdade, é a curiosidade. Ao invés de sempre a gente ir para situações com predisposição, com um jeito certo, ah, não, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Eu ir sempre com curiosidade, porque a curiosidade é que dá possibilidades de várias possibilidades. Daí eu vou ver qual delas eu escolho para mim, né? Então a disposição de continuamente ser e fazer perguntas, né? Esse ser é essa curiosidade, permite que a criatividade traga informações para que o melhor aconteça. E às vezes, no momento, não parece ser o melhor, mas um tempo depois eu vou entender que o que aconteceu foi o melhor, né? Às vezes a gente está ali onde vem uma intuição muito rápida e eu ajo na intuição momentaneamente e depois até me dá uma coisa, meu Deus, por que que eu fiz isso? Né? Será que isso vai dar certo? Mas às vezes, depois de um tempo, eu vou entender por que que eu tive aquela. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve alguma experiência nesse sentido, né? Então, a pergunta expande. E a decisão limita, porque eu fico só naquela informação, né? Então, a nossa visão do mundo é que vai dar a percepção que nós temos da realidade. Então, a gente nasce aqui nesse mundo, nessa terra, né? E a partir do nosso crescimento, principalmente da primeira infância, a gente se depara com uma realidade que está ali pronta para mim, né? A casa dos meus pais, aonde eu vivo, né? A forma que for. E isso vai moldar a nossa vida, as nossas experiências, né? Então, a partir daí, nós formamos um sistema de crenças a partir desta vivência. Então, a gente cria a nossa realidade a partir desse sistema de crenças que eu formei. E esse sistema de crenças gera um estado de ser. Então, só que ninguém conta pra gente que então, eu vivo, eu chego aqui nesse mundo e tem tal realidade formada. Então, assim, eu vivo, moro no Brasil, em São Paulo, eu nasci aqui, vivo aqui, dentro desta família. É uma família que tem algumas condições específicas em termos financeiros, religiosos, se eu tenho irmãos, se não tenho, como é que está esse condicionado? E eu entendo que esta realidade cria o meu ponto de vista, só que é exatamente o contrário, é o oposto. Não é a realidade que cria o nosso ponto de vista, e sim é o ponto de vista que cria a realidade. Então é justamente o oposto. Ah, então eu nasci aqui é desse jeito, é isso aqui que eu tenho que viver. Mas quando eu começo a perceber, né, que se eu mudar alguma coisa em mim, se eu mudar o meu ponto de vista, a realidade muda. Então, por exemplo, a gente aprende, nós vivemos num mundo polar e tudo tem polaridade, né? O bem, o mal, a luz, a sombra, o sol, a lua, o preto, o branco e assim vai, né? E essa apolaridade
faz com que a gente fique ou de um lado ou do outro dessa polaridade. Se eu estou na sombra, eu não estou no sol. Se eu estou no sol, eu não estou na sombra, né? Se eu estou no claro, eu não estou no escuro, o escuro e o claro. E, na verdade, se eu fico polarizada, uma coisa é entender que existe uma dualidade. Tudo existe o seu oposto. Agora, a polaridade é quando eu escolho um desses lados para me manter, né? Como está aparecendo aqui nessa imagem, né? Então, tem uma imagem de, parece ser um homem, né? Do lado direito na sombra e uma moça, uma mulher do lado esquerdo no sol, né? Na lua, no sol, na sombra, no escuro e no claro, né? E quando a gente fica polarizada, a gente só vê as coisas sobre aquela ótica, sobre aquela possibilidade, né? E muitas vezes eu falo assim, não, aquilo que é o oposto daquilo que eu acredito é horrível, é péssimo, é perverso, eu não gosto e eu não aceito. Mas isso não vai fazer com que aquilo deixe de existir. E a energia é a mesma nas polaridades opostas, né? Então a gente está aqui num mesmo lugar, numa mesma base de viver, né? Um está voltado para um lado, o outro está voltado para o outro. Mas na hora, por exemplo, se eu subir aqui nessa palmeira e ter a possibilidade de ver as duas energias polares, aí eu tenho a liberdade de fazer a minha escolha. E estar em uma não significa ignorar a outra. Eu saber que existem as duas e saber que existe a possibilidade de eu fazer a minha escolha. Então, eu saio da questão de só tem que ser desse jeito, só assim é bom, e passo a parar de resistir, né? Eu deixo de reagir e deixo de resistir. E aqui no fundo eu deixo de julgar. Isso é bom, aquilo é bom. Então vamos dizer, existem essas possibilidades. A minha preferência é essa. Hoje, pode ser que amanhã nem seja mais, né? Então, quando eu paro de ir contra o outro, eu saio da resistência e vou para a permissão. Porque se a gente está no mundo dual, tudo existe aqui. E só a minha visão ou a minha forma de olhar é que vai dar um significado ali. E outra pessoa pode ter uma visão totalmente oposta e tá tudo bem, né? Parar de classificar tudo como certo ou errado, como bom ou como mal. Tudo é o que é. E eu, a partir disso, faço a minha escolha. Porque tudo aquilo que eu fico resistindo, tudo aquilo que eu não permito olhar, vai ficar se apresentando para mim na minha vida o tempo todo. A gente costuma dizer muito, nós precisamos olhar para a nossa sombra, né? O que que é a nossa sombra? É o inconsciente, né? Aquilo que faz parte, da minha mente, mas está na mente inconsciente, que é praticamente mais do que 90% da nossa mente. Então, tá lá, né? E se eu permito a existência, eu paro de reagir. E daí então eu saio dessa polaridade que só me faz sofrer. A gente só fica no drama e na perturbação. E então tudo depende do ponto de vista. E todos nós temos ponto de vista e tá tudo bem. O problema é quando eu tenho um ponto de vista que é fixo. Quanto mais fixo é o ponto de vista,
mais sólido, rígido, duro se torna aquela situação, aquela matéria para mim, né? Então, uma matéria rígida, sólida, tenho muito mais dificuldade de mudar do que uma matéria mole, né? Então, não, eu tenho um ponto de vista sobre essa coisa, mas tem pessoas que têm o ponto de vista oposto e tá tudo bem. Mas hoje eu penso desse jeito. Então, você vê, de um lado tem aqui o pinguinzinho falando, ai, tem uma pedra no caminho. Só que ele não está enxergando que tem uma baita de um espaço aqui. Que a pedra, ela pode ser a ponte para chegar do outro lado, que é o que o outro pinguinzinho enxerga, né? Um enxerga a pedra no caminho, o outro enxerga uma ponte, uma baita possibilidade de poder chegar no outro lado, né? Então, tudo depende do ponto de vista. Quanto mais sólido o ponto de vista, crenças mais arraigadas, nós percebemos as situações como imutáveis. Isso aqui não tem jeito. Agora, veja bem, a teoria quântica nos explica que somente 4% de tudo que existe no universo é matéria. Todo o resto é energia. Então, a matéria é solidificada através do nosso ponto de vista, né? A física quântica explica que o elétron, que é a unidade da matéria, tem hora que ele se comporta como onda, então ele não é matéria, ele é energia. Mas se existe um observador, e esse observador tem um ponto de vista, ele está ali observando, ele colapsa segundo o ponto de vista do observador, né? Então, veja bem, nós somos os espaços entre as moléculas do nosso corpo. Então, veja bem, um átomo, né? Se você for ver, a distância que existe entre o núcleo do átomo, que é um pouco, que é mais coeso, e a órbita dos elétrons é tão grande quanto se a comparação é se você tiver o núcleo como uma bolinha de golfe no centro de um campo de futebol, o elétron estaria para além dos limites do campo. Ou seja, o próprio átomo é um grande espaço vazio. Por isso que diz que somente 4% do universo é matéria. Isso, toda a matéria que está ao nosso redor, inclusive o nosso corpo. Se a gente pensar que se nós pegarmos toda a nossa constituição energética, espiritual e física, o corpo físico, se eu comparar que o corpo inteiro é tudo que eu sou, o corpo físico seria a pontinha da unha de um dedo. Então, nós somos muito mais do que este corpo físico. A nossa energia é muito mais do que isso. Então, lembra, ponto de vista, quanto mais fixo, quanto mais rígido, torna aquela matéria mais dura, mais resistente. E tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, se eu quero mudar algo, ao invés de eu ficar lutando contra esse algo, querendo mudar esse algo, modificar, fazer de um outro jeito, o que que é o melhor? Até tem uma frase do Buckminster Fuller que fala assim: para mudar um paradigma existente, você não luta para tentar mudar um modelo problemático, você cria um novo e torna o antigo obsoleto. Quantas coisas já aconteceram no planeta assim, né? Por exemplo, quando eu tinha lá meus, sei lá, 20 e poucos anos, apareceu o fax. Não, eu acho que é até mais que isso, nem me lembro mais que ano que apareceu. Década de 70, talvez? Então, tinha fax, e a gente, um papel podia sair de um aparelho
que parecia um aparelho telefônico, mas maior, né? A gente mandava um papel, chegava às vezes do outro lado do mundo, a cópia daquele papel. E, gente, o fax se tornou obsoleto em muito pouco tempo, né? Porque logo veio o computador e tudo mais, internet, etc. Então, veio um outro modelo. Aquele antigo, eu não quis mudar o vamos fazer o fax virar alguma outra coisa melhor, nada disso. Simplesmente um outro modelo. Então, o que é muito importante da gente tirar daqui é não importa se você é contra ou se você é a favor de algo. Você está pensando nesse algo, você coloca energia. Então, às vezes tem uns lemas assim: vamos lutar para ter paz. Como que eu posso lutar para ter paz, né? Porque a luta é justamente o oposto de paz. Então, quanto mais luta para a paz, mais luta eu vou ter, né? Então, a questão é, vamos ser pacífico, né? Então, aquilo que você foca tende a se expandir. Aonde você coloca a sua energia? Então, se você coloca a sua energia na preocupação, o que que vai acontecer? Mais coisas para você se preocupar. É isso que você está atraindo, né? Ai, eu não quero mais isso na minha vida. Não, não quero mais viver dessa forma. Não quero isso. Puxa, isso é muito ruim. Eu só estou afirmando e reafirmando. O não serve para nada nesse sentido. É onde está a minha energia, naquilo que eu sou contra. Então, eu estou fazendo crescer aquilo que eu sou contra, né? Eu tenho que pensar naquilo que eu quero, né? Aquilo que eu não quero, ok, é uma boa referência para eu ver. Não, eu entendi isso aqui, eu não quero. Mas o que que eu quero? Ah, o que eu quero está aqui. Então é aqui que eu coloco o meu foco, a minha intenção, a minha atenção e intenção. Aonde eu coloco a atenção e intenção, faz crescer aquilo. Então, como eu falei já um pouco antes, o universo só sabe dizer sim. Ele me apoia em tudo que eu escolher e é totalmente agente de julgamentos. Até eu coloquei um videozinho lá no Instagram que é assim, tem uma moça que está escrevendo os pedidos que ela está recebendo. Ela é o universo, né? Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, tá bom, tá. Daí ela coloca o papelzinho lá. Ah, eu não consigo tal coisa. Ah, tá bom, não consigo. Vai lá. E é isso. É aquilo que. E às vezes nem é o que você fala, mas é o que está constantemente rodando aqui na sua cabeça. É o programa. Ah, eu não sou boa o suficiente. Acho que sempre tem alguém que é melhor do que eu nesse sentido. E assim vai, né? O quanto esses programas ficam rodando aqui dentro da cabeça da gente. E é isso o que a gente atrai para a nossa vida, porque é isso que eu acredito, né? Então, agora, o universo, ele não lê os nossos pensamentos. Ele nos percebe pela nossa vibração e frequência. Então, somente fazer afirmação positiva também não adianta. Porque se aquela afirmação que eu estou fazendo não é verdade para mim, eu não estou envolvendo toda a vibração da minha frequência. Pode ser que, se eu manter essa afirmação por bastante tempo, uma hora, eu passo a acreditar nela, aí sim. Aí sim, a frequência vem junto com o estado de ser. Eu acredito que é possível, né? Mas a nossa vibração, o que que a gente, o que que ela consiste para que a gente possa viver a nossa, medir a nossa vibração? É o resultado de pensamentos, sentimentos e energia. É o pensene, pensamento, sentimento e energia. Sentimento e emoção a gente coloca aqui mais ou menos como a mesma coisa, né? Então a vibração é o resultado dessas três coisas em mim, né? A nossa vibração é
magnética. Então, é esse magnetismo que é o nosso poder de atração. Então, nós atraímos aquilo que somos e não exatamente aquilo que queremos. Eu tenho que ser aquilo que eu atraio. Eu tenho que estar nessa frequência. E daí a gente vê que a realidade é simplesmente um espelho que fica me mostrando o tempo todo quem eu sou, como nós estamos, né? E tudo que acontece na minha realidade é um reflexo de quem eu sou. Então, por exemplo, se eu acho que eu não sou boa o suficiente, cada vez mais as situações nas quais eu me coloco vão confirmando isso para mim. Ah, você está vendo? Eu falo que eu não sou boa o suficiente. Olha aí, eu fui lá naquele lugar e não deu certo. Por quê? Porque eu não fui boa o suficiente. Então, nós estamos trazendo o reflexo de quem eu sou aqui para o que a realidade externa. Então, se eu quero mudar a realidade externa, eu preciso, em primeiro lugar, mudar essa minha vibração, né? Entender da onde vem esse pensamento que gera uma emoção, claro, e uma energia, dizendo que eu não sou boa o suficiente. Na grande maioria das vezes vem da infância, porque nos primeiros 7 anos da nossa vida, a nossa personalidade é formada e é aquele pacotinho de crenças essenciais foram formadas. Então, quando a gente pensa em despertar, o que significa esse despertar? Olhar para dentro. Porque nós temos muitas verdades que foram herdadas, verdades que a gente aprendeu porque a gente escutou os nossos pais, irmãos, familiares falarem muitas vezes durante muito tempo ao longo do nosso crescimento, né? Além do que nós herdamos aqui, ó, no corpo, no nosso DNA. 50% do pai e 50% da mãe. E a gente sabe hoje que o DNA carrega toda a informação de quem eu sou. Só que esse pai e essa mãe também herdaram dos pais deles, e assim por diante, né? Então, quando eu começo a olhar para dentro, eu paro de colocar a responsabilidade de tudo que acontece comigo no exterior. Não, porque fulano fez isso comigo, porque ciclano, porque aquele lugar não me acolheu, ou seja, o que for, né? Então, quando eu olho para dentro, eu começo a olhar essas verdades que estão firmadas na minha consciência, nas minhas crenças, e daí eu começo a escolher o que eu quero continuar na minha vida e o que eu não quero mais. Aquilo não tem a ver comigo. Aquilo não é algo que faz parte do meu ser, em essência. Então, eu não quero isso. Então, aí nós temos a possibilidade de reprogramar a nossa vida baseado naquilo que a gente nasceu para ser e não naquilo que aprendemos ou fomos condicionados a ser, né? Então, vamos lá. A nossa vibração é a somatória, o conjunto de pensamentos, emoções e energia. Então, vamos lá. Emoções, né? As nossas emoções, elas representam energias em movimento dentro do nosso corpo. Então, as emoções formam fluxos energéticos. E como a palavra em inglês é perfeita para explicar, emotion, energia em movimento. Então, quando nós resistimos às emoções, ou seja, eu não quero sentir, eu fiquei triste, mas ai, deixa para lá.
não vou carregar essa tristeza comigo. Então, o que que acontece? Eu simplesmente não faço com que a tristeza vá embora, mas eu resisto àquela emoção. E se a emoção é um fluxo energético, quando eu resisto e não permito sentir, eu não permito que esse fluxo complete o seu ciclo. Então, a gente obstrui o fluxo. E ao longo do tempo, esse fluxo energético obstruído ou bloqueado pode chegar a causar doenças no corpo físico, né? Visto que esses fluxos energéticos, vamos pensar até nos chakras e nos meridianos da acupuntura, né? Eles não, se eles não funcionarem adequadamente, os nossos órgãos e sistemas não recebem a energia necessária para funcionar adequadamente. Aí começa a ficar faltando energia num ou no outro, aí então o corpo, como ele é todo cooperativo, ele vai buscar energia em outro órgão e daí eu vou tendo múltiplas problemas, né? Em órgãos e sistemas. Então, e quando a gente sente uma emoção, o que realmente importa não é o evento que ocorreu, mas como você reagiu àquele evento. Porque duas pessoas podem participar de uma mesma situação, podem estar diante de uma mesma problemática e faz uma se sentir de um jeito e outra se sentir de outro. Porque a gente tem, como eu falei, ao longo do nosso desenvolvimento e crescimento, nós temos gatilhos que são acionados que são diferentes dependendo do modo de vida de cada um, né? O fato é que as emoções estão aqui para serem sentidas. As emoções são como ondas que vêm e vão, né? A questão é que a gente tenta evitar as emoções porque nós não queremos sentir emoções negativas, como tristeza, como raiva, como toda a gama de energias negativas, consideradas negativas, que a gente não quer. Então, a gente reprime essas situações e bloqueia esses fluxos energéticos. Então, por exemplo, você tem alguma situação que te desperta raiva e você daí reage porque ali foi uma gota d'água que não deu para segurar. Só que a situação que aconteceu relativamente é uma situação pequena, sei lá, você perdeu uma coisa, perdeu a chave do carro. E às vezes a reação que vem é tão gigante diante daquele efeito, daquele situação, que ninguém reconhece. Mas como que você pode ter uma explosão de raiva tão grande por causa disso? Na verdade, não é por causa disso. Acontece que veio toda a raiva que a pessoa tinha acumulada há tempos de várias situações que ela não se permitiu sentir, né? Então aí vem essa toda essa avalanche, né? Porque é isso, a gente não permite. A mesma coisa com a tristeza. De repente vem uma coisinha e a gente desaba num choro convulsivo. E na verdade não é por causa desta coisinha, é toda a tristeza que estava lá armazenada, que deu vazão, e aí vem todo o mar de emoções que estavam lá, né? Então, as nossas emoções, até teve um cientista, um autor, que era o David Hawkins, ele escreveu um livro chamado Poder versus Força. E nesse livro, ele fez uma escala medindo as emoções de frequência em hertz, né? Então ele fez aqui essa escala, esses números eles são multiplicados por 1000, eu acredito, né? Então, colocando desde as energias de vibração mais inferior, mais baixa, então, quando a gente pensa
numa vibração mais densa, mais baixa. Nós estamos pensando numa densidade mesmo. Já, às vezes a gente fala, né? Convive com tal pessoa e fala, nossa, mãe, que energia densa. Às vezes até um local que você chegue, né? Energia densa, então elas estão relacionadas a vibrações de baixa, a energias de baixa vibração, como vergonha, culpa, apatia, sofrimento, medo, né? E essas emoções negativas, elas são contrativas, elas contraem, ela faz tudo ficar rígido, duro, juntinho. Ao contrário, as emoções de alta frequência, elas são expansivas, elas expandem, elas abrem, né? São as de alta frequência. E o universo responde à sua vibração, não às suas palavras, né? E às vezes as suas palavras elas são opostas à sua vibração. Então, às vezes a emoção ela não está em sintonia com aquilo que você está falando. E a gente tem aqui, ó, mente, mente e coração, né? Quando você está em sintonia ou sincronicidade entre mente e coração, aí a energia abre. Aí os pensamentos, eles passam a ser pensamentos mais leves e melhores, só porque você mudou a emoção e entrou nessa sincronicidade, né? A gente fala da a respiração coerente, você entra numa coerência entre mente e coração. Daqui a pouco a gente vai ver que possibilidade tem da gente fazer isso. E daí, então, falamos de emoções e agora dos pensamentos, né? Os nossos pensamentos relacionados à mente. Tem uma frase do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é um autor bastante conhecido. Ele é um filósofo também, mas ele é muito conhecido sobre como lidar com os pensamentos e a mente, meditação e tudo mais, né? E esse é um dos livros mais famosos que ele tem, é O Poder do Agora, né? Depois ele teve O Poder do Silêncio e vários outros livros, né? Então ele fala: saia do meio da tempestade de pensamentos. Você vai se molhar e os trovões vão te assustar. Entre na sua casa, assista a chuva pela janela. Então, o que é o mecanismo aqui? O que essa simbologia está dizendo? Então, pare de acreditar em tudo aquilo que você pensa. Sai dessa nuvem de pensamentos e deixe que a sua consciência observe aquilo que você está pensando. Então, a dica mais importante aqui, não acredite em tudo que você pensa, porque a nossa mente, ela é uma antena que capta tudo que está aqui, inclusive no inconsciente coletivo, inclusive que as pessoas ao redor estão pensando, ela é uma captadora. Então, muitas vezes isso tem acontecido cada vez mais, né? Você pensa numa pessoa, aí você vai olhar o celular, tinha uma mensagem dela para você, a mensagem já estava lá. Muito provavelmente, no momento que ela mandou a mensagem, houve uma conexão, isso está acontecendo cada vez mais, né? Então, a gente capta mesmo os pensamentos, a nossa mente é programada para isso, para captar tudo. Então, a gente não pode nem deve acreditar em tudo que está pensando, porque o pensamento é isso, é uma coisa doida. É um pensamento atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Quando eu paro de achar que tudo que eu estou pensando vem de mim, é meu e é verdade, muda tudo, né? Eu passo a ser observadora
daquilo que eu estou pensando mais do que acreditando no que eu estou pensando. Então, só porque você pensa algo não significa necessariamente que seja verdade. Essa é uma outra autora, Judith Beck. Então, aquele pensamento que eu falei lá atrás, eu não sou boa o suficiente, pode ser mentira, né? Muitas vezes você pode ver muita gente falando, nossa, como você é boa nisso, como você é boa naquilo, que legal que você fez, não sei o quê, mas continua rodando o programa não sou boa o suficiente, né? E por mais que o outro diga, se você não acredita, não. Então, vamos lá buscar dentro do nosso inconsciente onde que começou esse pensamento do não sou boa o suficiente. Aí a gente vai para a criança, aí é terapia, né, gente? Terapia tem diversas, inúmeras possibilidades, né? Mas a gente pode, né? Existe essa possibilidade de buscar essas crenças, essas raízes, né? São crenças essenciais que a gente criou e a partir delas um monte ou de outras vem, né? Ramificadas dessa. Então, a nossa energia, a gente já comentou lá atrás que a nossa energia é eletromagnética. Então, e é interessante porque os pensamentos, eles são carregados com carga elétrica, mas as emoções são carregadas com carga magnética. Então, pensamentos e emoções em coerência permitem que todo o nosso ser se alinhe com aquilo que desejamos manifestar. Aí sim, a minha vibração está coerente entre o que eu penso, o que eu sinto, e é isso que eu vibro, é isso que eu trago para o mundo. Então, eu não vou manifestar aquilo que eu quero, mas aquilo que eu sou, aquilo que eu emano. Então, essa coerência entre mente e coração, que não é tão fácil de conseguir, porque muitas vezes tem aquela coisa, nossa, a cabeça pensa uma coisa, mas o coração quer outra, né? Ah, e isso eu estou falando aqui, essa coerência entre mente e coração é física, tá? Não é só uma coerência entre, e o coração, em termos de emoção e de sentimento. Não, estou falando do coração físico, né? Então, os batimentos cardíacos. A forma mais rápida e fácil de mudar as emoções e, consequentemente, os pensamentos é a respiração coerente. Então, a respiração é o único processo biológico que pode ser automático e consciente ao mesmo tempo. É, vamos pensar de um jeito. Nós temos o nosso sistema nervoso dividido: sistema nervoso central, cérebro e coluna, sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele rege e comanda tudo o que acontece dentro do nosso corpo sem que eu precise pensar para que aconteça. Respiração, batimentos cardíacos, digestão, funcionamento do fígado, funcionamento dos rins, de absolutamente tudo dentro do corpo. Não tem como eu pensar no coração, coração, peraí, bate mais devagar, bate mais devagar. Ou falar, fígado, ó, funciona melhor aí que não tá dando. Ou rim, filtra melhor. Não tem, nós não temos esse tipo de controle, mas nós temos total controle sobre a respiração. É o único processo biológico que recebe, é comandado pelo sistema nervoso autônomo, mas também nós podemos comandar a respiração. Nós somos o único mamífero do planeta capaz disso. Então, a respiração eu posso controlar. Respirar curtinho, rápido, respirar lentamente, profundo, inspirar, expirar. Eu estou fascinada com tudo isso porque eu estou fazendo um curso
da neurociência da respiração. E eu escutei coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E olha que eu sou fonoaudióloga, trabalho muito com respiração, coordenação pneumofonoarticulatória para falar. Fiz muito trabalho de. Fiz yoga com os pranayamas, fiz muito trabalho de com o HeartMath, que faz essa coerência mente e coração através da respiração, mas eu nunca tinha tido a forma de explicar tão elucidativa como desta forma que eu estou vendo agora, né? Então, 5 minutos de respiração coerente muda o meu estado emocional. É como um controle, um controlinho que eu falo, tchum, vamos sair daqui, sai da ansiedade, vamos mudar isso. E a respiração tem essa capacidade, porque imediatamente eu mudo a respiração, os batimentos cardíacos mudam, mudam o tipo de hormônio que vai ser liberado no corpo, e aí numa cadeia de reações biológicas e fisiológicas, né? Mas como que é essa tal dessa respiração coerente? É uma respiração consciente, claro, porque eu estou pensando em como fazer, mas ela é muito simples, gente, muito simples. Eu vou ter de 5 a 6 respirações dentro de 1 minuto. Então, veja bem, se eu inspirar em 5 segundos e expirar em 5 segundos, eu levei 10 segundos para ter um ciclo, uma inspiração e expiração. Se eu tenho 10 segundos, um ciclo, em 60 segundos, eu vou fazer 6 ciclos. Ou ao contrário, se eu fizer 6 ciclos, em 60 minutos, se eu respirar em 6 segundos, eu fiz 5 ciclos. Qualquer um dos dois faz com que mente e coração entrem em coerência e muda o meu estado de ser. Eu saio, por exemplo, de uma ansiedade. Como que qualquer psicólogo está aqui sabe que controlar pânico, inicialmente a primeira coisa é respiração. Vamos respirar, né? Então, é esse tipo de respiração e tem assim, respiração para tudo, respiração para ativar, respiração para acalmar, respiração para 500 milhões de coisas. Mas a respiração é uma chave que a gente devia dar mais atenção. E eu, a partir desse cursinho que eu estou fazendo, já estou pensando em montar uma outra palestra falando só disso, de respiração, a importância da respiração para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bem, continuando. Então, nós falamos do nosso estado de ser, falamos o que traz esse estado de ser, né? Quais são os componentes que fazem esse estado de ser? Pensamentos, ou mente, emoções ou sentimentos, que vai ser a nossa energia. Agora, nós vamos mudar um pouquinho para falar sobre realidades paralelas e linhas do tempo. Então, veja bem, é, nós somos seres multidimensionais, né? Então, nós estamos em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, é, e essa teoria das linhas do tempo, o que diz? Que a multitemporalidade, vários tempos ao mesmo tempo, na metafísica, trata da ideia de que várias linhas de tempo podem existir simultaneamente ou em potencial, geralmente ligadas a conceitos como possibilidade, escolha e mundos paralelos. Então vamos pensar uma coisa. Se você está vendo que está esse homem na frente dessas milhares de telas, como a gente pega uma TV Smart, né? Então, se eu sintonizo numa frequência, em um canal, num filme,
eu vou assistir aquele filme, mas eu sei que ao mesmo tempo que eu estou assistindo aquele filme, em outros canais, em outras frequências, vários outros estão passando ao mesmo tempo. Só que eu estou focada naquele ali. Se eu quiser, eu posso pôr todos na minha tela ao mesmo tempo. Ah, aqui está passando isso, aquele é ali, aquele. Ah, deixa eu escolher esse aqui. Mas todos estão aqui ao mesmo tempo. Então eu mudo de uma linha do tempo e vou para de uma escolha de uma versão para outra, né? Nós podemos passar, podemos pensar em passado e futuro do mesmo jeito, que o passado não é simplesmente que existe uma linha do tempo que o passado que eu tive até agora me trouxe até aqui, né? Agora eu cheguei aqui e fiz uma baita mudança na minha vida. O que que aconteceu? Eu saí dessa linha do tempo e fui para uma outra. Nessa outra linha do tempo, existiu um passado que não é esse aqui. Esse passado me trouxe a essa versão de mim mesma. Mas se eu mudei de versão de mim, porque eu mudei o meu estado de ser e me sintonizou com outras frequências, o passado que me trouxe até aqui é outro, o futuro também. A gente pensa no futuro, não, é fácil pensar, claro. Ué, o futuro, se eu mudei de versão, eu mudei de lugar, eu mudei muitas coisas, o meu futuro vai ser diferente do que na minha versão anterior. Mas nessa nova versão, o passado também não é o mesmo, porque senão eu não estaria aqui. Então é como eu estava num bonde, eu mudei para um outro. Isso é muito louco, gente. Eu penso tanto nisso e para mim faz tanto mais sentido agora para mim entender que existem diversas versões de mim. E às vezes, dependendo do que eu estou sentindo e pensando, eu caio na versão anterior. Tá tudo bem, né? Eu tô ali naquela versão. Mas daí, quando eu olho para isso, eu falo assim: não, mas isso eu já tinha escolhido que eu não quero mais. Tchum, volto para outra. Não existe, então olha só, não existe um mundo externo que seja independente de você. O que existe é o mundo que você construiu através da sua história de vida. Isso é crucial para que a gente possa entender. Então, se eu estou diante é, de uma pessoa, vamos dizer, ó, a única que está aparecendo na telinha aqui para mim, eu não estou vendo nenhum de vocês que eu fechei para poder. Ah, agora está aqui. Quem estava aparecendo logo ali é o nome da Cacá, mas estou vendo que a Regiane está aqui no vídeo, a Bela está aqui, oi Bela, Fabi. Então, vamos dizer, a Fabiana que me conhece há 20 anos. Aí é áudio. Olha quanta gente está aqui, a Rose e tal. A Fabiana me conhece há muito tempo. Então, a Fabiana, quando ela me vê, ela não é a mesma pessoa que a Isabela, que me conhece, me vê. E não é a mesma pessoa que a Cacá e o Luiz estão aqui me vendo. Cada um vê uma Maria Helena, porque é segundo o filtro pelo qual eles veem a realidade. Cada um vê uma. Vocês já não ouviram falar que às vezes dois irmãos que têm a mesma mãe e o mesmo pai? Um irmão vai com, ai, minha mãe é isso e aquilo, tarará. O outro irmão fala de uma mãe completamente diferente. É a mesma mãe. Só que cada um dentro da realidade do filtro deles vê uma mãe diferente, outra mãe, né? Então, é isso, né? O que realmente importa não é o que ocorreu na sua trajetória, mas como você interpretou esses eventos. E é dessa forma que as suas crenças e a sua visão do mundo se formam, né? Então, é fundamental lembrar que, na sua perspectiva, a maneira como você enxerga cada situação
é que molda a realidade. Não é a realidade que define a sua perspectiva, né? Não é a realidade, não, a realidade é essa. É por isso que eu penso desse jeito, ou é por isso que eu sou desse jeito. Não é o contrário. Eu sou desse jeito e por isso a realidade é assim. Então, cada decisão que você toma na vida traz consigo uma realidade, uma linha do tempo que você está energizando e criando para si mesmo. Então, quando você faz uma mudança interna aqui dentro, você muitas vezes você mudou a sua versão de realidade. Então, a maioria das pessoas que estão aqui sabem que há uns 8 meses atrás eu mudei do apartamento que eu morava durante 33 anos e vim mudar em outro lugar, em outro bairro, né? Isso eu tenho assim total convicção que eu entrei numa outra linha do tempo. É outra linha do tempo, é uma outra realidade que eu estou vivendo agora, né? E então, porque eu mudei a minha perspectiva, a realidade também mudou. Então, cada decisão que você toma na vida traz consigo uma realidade ou uma linha do tempo que você está energizando e criando para si mesmo. Então, em qual linha do tempo você decide viver, né? O que você quer? Então, se você quer mudar uma versão de si mesmo, você precisa começar a energizar aquela versão. Então, por exemplo, eu quero muito viajar. Para onde você quer ir? Já olhou quanto custa a passagem? Quantos dias você quer ficar? Quando, que época do ano, né? Começar a colocar isso, porque você está se colocando na sintonia da viagem. Ah, eu quero viajar, quero viajar, não vai nunca, né? Porque você não está indo em busca daquela sintonia. Você não está mudando o canal para ir lá na viagem que você quer. Começa a ver fotos do lugar onde você quer ir. Você começa a se colocar naquela sintonia. Mas você fala, começa falando como eu, em 2009, eu cismei que eu queria ir para a Austrália. Daí eu falo, eu quero ir para a Austrália, eu quero ir para a Austrália, eu quero ir para a Austrália, mas não sabia onde era, quanto custava a passagem, como fazia, quais eram os costumes, não sabia nada. Mas toda vez que eu falava, eu quero ir para a Austrália, mas não tenho dinheiro. O universo assina e carimba embaixo, tudo bem, ó, você não tem dinheiro, acabou. O dia que eu decidi, eu vou para a Austrália, eu fui. 10 anos depois, que eu fui em 2019, né? Se eu tivesse lá atrás pensando, não, a versão de mim mesma que vai para a Austrália é assim ou é assada, né? Eu teria conseguido ou acumular o dinheiro necessário ou ter um convite, não importa o jeito que fosse, mas eu talvez tivesse ido para a Austrália num outro momento, né? Então, então a mudança para a realidade ou para a linha do tempo desejado. Como a gente faz isso? É quem eu sou quando aquilo que eu quero já é meu. Pensa bem, porque o que você quer é como é que eu me sinto se eu estiver lá. Nossa, eu acho que eu vou me sentir assim, assado, vai ser tão legal. Então, como que eu exercito isso? Então, refletindo, como eu sou, sendo a pessoa que já tem isso, como eu me movimento pelo mundo, o que que eu não tolero mais e quais são os meus pensamentos em relação a isso. Então, se eu tenho certeza que é isso, então eu nunca vou dizer eu não tenho dinheiro para viajar. Eu só vou dizer, bom, eu vou lá, né? Eu não vou me preocupar no como, mas eu me porto, eu me coloco nessa vibração. Ah, mas eu tô fingindo, eu tô mentindo. Não, você está simplesmente se colocando numa vibração. Veja bem, se você assiste um filme e o filme é
totalmente envolvente. Você tem lá uma cena que você se emociona e chora. Você tá naquela vibração. É verdade? Você tá lá? Você não sabe que você tá vendo um filme, que nada daquilo é verdade, que são personagens, mas você se coloca naquela frequência, né? Então é isso que eu tô falando. É colocar na, na, naquela naquele estado de ser. É um estado de ser feliz? É. É um estado de ser de gratidão? É. Então começa a trazer a gratidão, porque a gratidão, ela é o ticket de entrada para aquilo que você quer. Ah, mas gratidão por o quê? Gratidão porque você está vivo, gratidão porque você come todo dia, gratidão por qualquer coisa. Né? Gratidão por ter saúde, gratidão por ter gratidão, né? Então, para manifestar a nova versão de mim mesma, né? É preciso mudar é preciso mudar a versão de quem você é sem o que deseja, a versão de quem você é já tendo conquistado o que deseja. Por exemplo, se a nova versão é, por exemplo, ter uma vida financeira mais confortável, eu não vou ter preocupação, né? Porque se eu não vou ter preocupação financeira. Então, quando vem a preocupação, já, não, esqueci. Essa minha nova versão, eu não tenho mais preocupação. Porque naquele momento que você tem preocupação, você está fazendo alguma, você pode fazer alguma coisa. A pré-ocupação, ela é isso, é uma ocupação antes do que você possa se ocupar. Porque se você puder levantar e fazer alguma coisa naquele segundo, você vai lá e faz. Se preocupar não serve para nada, né? Então, quem eu sou quando aquilo que eu já tenho, quando aquilo que eu desejo eu já tenho. Então, eu faço ensaios, né? Então, você assume que já está feito, você já tem a energia de claro, agora não é mais assim, eu mudei, né? Então, você vai mudando isso e muda o seu estado de ser. E tudo que você quer é o estado de ser. É isso, porque quando você vai estar lá, o que que você quer desfrutar daquilo é o estado de ser que você vai ter. Então, não é viver no futuro, tá, gente? É viver no agora. E isso está disponível agora e não mais tarde. Essa versão já não existe, então é só você se alinhar com ela. E nunca se preocupar em como aquilo vai chegar para você. Porque o como, nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. Tudo aquilo que você consegue imaginar existe. Se você consegue imaginar, essa possibilidade existe. Então, pode ser qualquer uma das possibilidades. Com certeza vocês têm alguma coisa para pensar na vida que, nossa, aquele dia ou aquela situação aconteceu de uma forma tão inusitada que eu nunca poderia imaginar que ia acontecer desse jeito, né? E não foi você que comandou como vai acontecer. Você só coloca a sua intenção e energiza essa intenção e vai nessa direção. Não com preocupação, né? Não com medo que não deu certo e nem com a expectativa que tem que acontecer amanhã, né? É simplesmente se colocar nessa versão. É simples e fácil fazer isso? Nem tanto, porque é o oposto do inverso, do contrário de tudo que a gente aprendeu até agora, né? Então não é. Por que que não é simples? Porque é diferente do que a gente já aprendeu. A gente aprendeu a complicar tudo. Agora a gente precisa sair do complicado e ir para o simples, tá? Tem um autor americano, o nome dele é
Robert Edward Grant, que ele fala a palavra universo, né? Universe. É you, você, inverse. É você o contrário, né? Então, é você que tirou tudo que tem aqui dentro e é o seu universo. O universo é você ao inverso, ou seja, o que está dentro de você se manifesta no mundo exterior. Então, vamos pensar, ó, aqui a pessoa com barro fazendo um pote. Então, não importa como a realidade se apresenta agora. O que importa é o seu estado de ser, pois é a partir desse estado que o universo vai espelhar a realidade, né? Vai espelhar a minha realidade. Quanto mais leveza eu trouxer para a própria vida, mais a matéria se torna maleável. Então, vamos dizer que eu estou numa situação bem difícil, mas eu sei que é uma experiência que eu estou vivendo e que isso vai mudar em algum momento. Eu não morri, eu estou viva, eu estou vivendo uma experiência. Se eu ficar o tempo todo considerando essa experiência em ruim e terrível e péssima, eu estou ocupando todos os momentos da minha vida para reforçar isso e tornar isso sólido, rígido, duro, uma realidade cada vez mais difícil de ultrapassar. Então, quanto mais peso eu trago, mais vibrações baixas, mais fixa a matéria, portanto, mais difícil de mudar. Quanto mais leve eu levo a vida, né? Outro dia eu estava, uma pessoa que estava com a mãe muito doente, a mãe tá assim, quase terminal, e ela falou: vou passar uns dias com a minha mãe, mas eu quero só eu e ela. Porque todo mundo tá ali naquele peso, achando, ai meu Deus, que aquela pessoa, nossa, olha, tá doente. Não, eu quero dar risada com a minha mãe, eu quero assistir filme, vamos aproveitar os momentos da vida dela sem peso, né? Então é isso, é sair do peso. Então, da gente entender que circunstâncias não importam, somente o meu estado de ser importa. Em seguida, escolha o estado de ser que você quer permanecer, por mais que as circunstâncias sejam calamitosas, né? Se você mantém um estado de ser, e manter o estado de ser não significa negar as emoções, tá? Deixa vir a emoção, tristeza, raiva, frustração, as emoções estão aí, mas você sabe que isso é uma experiência, né? Então, isso nos faz entender que o nosso mundo interior pode ser tão crucial quanto o mundo externo, né? O que eu quero dizer é que a gente passa grande parte da nossa vida e tudo que tem ao nosso redor incentiva isso para fora. Não, eu não paro um tempo para olhar para mim, para olhar, observar o que eu estou pensando, né? Eu estou só ali reagindo ao que está acontecendo aqui fora. Então, olhar para dentro é imprescindível. Começar a cuidar e olhar desse mundo interior, é o mundo interno. Porque se eu olho para ele, cuido dele, o externo, ele vai ter que refletir, né? É fundamental praticar meditação, fazer terapia, introspecção e todas as outras atividades que a gente já discutiu aqui. Então, e nós ainda do mundo aqui ocidental, temos muito mais dificuldade nisso, né? O mundo ocidental, um pouco antes da globalização, né? Tem um pouco dessa cultura de introspectar, de meditar, de olhar para si, né? A gente veja a Índia, a China, Japão e tal. E nós não, nós crescemos nesse mundo que é tudo para fora,
né? Tá na hora da gente começar a olhar para dentro, inclusive do momento planetário que nós estamos vivendo. Nós saímos da era de peixes, estamos saindo dessa era de peixes que favorece um Deus lá fora, né? E indo para a era de aquário, tá tudo aqui dentro. Eu sou o Deus, né? Não estou falando eu sou Deus como se gabar, mas todos nós somos partículas de Deus, nós somos centelhas divinas. A única forma de Deus se ver é olhando para nós, porque nós somos a criação de Deus. Deus por si não tem consciência de quem ele é, ele tem consciência através de toda a criação dele, né? Então é isso, é olhar para dentro. Puxa vida, eu quero mudar isso. O que que eu posso fazer? Como vou mudar essa situação na minha vida? O que aqui dentro faz com que essa situação fique se repetindo, né? Essa é a pergunta a gente fazer. É isso que incentiva. E aí vem a energia da travessia. A energia da travessia é uma energia que eu canalizei inicialmente com uma parceira minha, quer dizer, na verdade a energia veio através de mim e algumas frases veio através dela e agora eu tenho, esse trabalho está crescendo cada vez mais comigo, né? Então a gente solta tudo o que não permita essa nova versão que a gente quer nossa. Inclusive para ter uma humanidade melhor, uma realidade melhor para viver, até para que a gente esteja aqui para deixando para as próximas gerações, nossos filhos, netos e tudo mais, né? Então, essas afirmações vão ajudando a gente a, junto com a energia, não é a informação, a afirmação sozinho, tá, gente? A energia da travessia é como um código. O nome é um código e essa energia começa a fluir através de mais de nós, né? Então, eu me permito fluir e receber a energia da travessia em mim e no meu corpo. Solto quem eu não sou realmente. Escolho estar e viver aqui agora sendo a minha melhor versão neste corpo, nessa vida. Eu posso nem saber ainda qual é a minha melhor versão, porque ela está totalmente sintonizada com a minha alma, com a minha essência. E às vezes eu ainda não conheço totalmente, mas é o que essa energia vai ajudar que isso aconteça. Me permito receber o novo com suas infinitas possibilidades em mim e na minha vida. Tomo minha vida, assumo meu lugar no mundo e sigo o meu caminho, tá? Então, a energia da travessia é uma energia que flui da fonte, aí ela é qualificada no coração e passa pelos sistemas em rede do corpo físico. O fato dela ser qualificada no coração, ela vai receber a qualidade necessária do coração de cada um, então é pessoal. E daí vai passar pelos sistemas do corpo, auxiliando a liberação do espaço, soltando tudo que você e o seu corpo permitem soltar e que não estão alinhados com o seu ser nesse momento da sua vida. Então, não é um tratamento de cura, mas é uma possibilidade de abrir espaço para o novo. Percebemos que é uma energia inteligente, que atua internamente em cada um e cada uma, tocando e despertando os próprios recursos e sabedoria interior de cada uma que vive a experiência de se abrir para a energia da travessia. Então, umas reflexões finais aqui sobre o que a gente falou na palestra, né? Então, o mais importante de tudo é confiar em si mesmo, saber que tudo que você precisa para ser feliz está dentro de si mesmo. A sua responsabilidade é consigo mesmo. O mundo exterior só reflete o que está no seu interior. Então, quando você muda, o mundo exterior não
tem outra possibilidade a não ser mudar. A gratidão verdadeiramente sentida se torna um imã que atrai tudo aquilo pelo que você quer ser grato. Tudo muda quando você entende que o tempo é uma ilusão, o passado não está atrás, ele está acontecendo agora como reflexo da identidade que você escolheu sustentar. O que você quer escolher agora? Fica esta pergunta. Cada um de nós é uma parte do universo e quando nos lembramos disso, a vida floresce de maneiras incríveis. Nossa, agora que eu tô vendo todo mundo que tá aqui. Quanta gente. Fecha o áudio, abre a câmera, hein? Gente, bom, esse é o recado que eu tinha para passar, não tem mais um recadinho. Eu estou montando um grupo de 30 dias de WhatsApp da Energia da Travessia, aonde a gente, quem vai participar, pode ser ativo no grupo ou não, pode simplesmente receber as informações. Vai estar lá o áudio de ativação da energia, que é uma meditação. E a gente combina 2 horas no dia. Quem puder fazer naquele momento juntos, cria um quantum de energia que fortalece, né? E vai ter uma parte. E daí, ao longo dos dias, eu vou colocando explicações, não, eu quero dizer reflexões sobre partes das frases. O que está ali na apresentação é um resuminho, tá? Aí são partes do que a gente vai tá refletindo sobre, e quem quiser vai contribuir com aquilo que sente ao longo, né? E também vai ter uma parte que são meditações curtas, pequenas meditações com diversos temas, limpeza com a chama violeta, trabalho de maternar a criança interna e falando um pouco bastante, inclusive, sobre respiração, tipos de respiração, respiração coerência, coerentemente coração, etc. Então, quem quiser fazer parte, é um formato de comunidade, mas só vai ter um grupo ativo. Os outros é só para ficar fácil de acessar o que está separadinho, tá? E a gente vai começar dia 11 de julho, já tem umas 12, 13 pessoas inscritas lá, a Fabi, a Silvia não está aqui, mas se vocês quiserem, me falam, eu mando as informações, tá bom? Eu quero. Esse esse vídeo eu vou agora subir para o YouTube. Eu vou parar de gravar aqui, tá?